Era pouco depois do ano 60 da era cristã. A cidade era Roma. Lá em um quarto estava um homem, diante de si uma mesa, um pergaminho em branco aberto. Na sua mão, uma pena molhada em tinta. No seu coração a dor ainda muito forte, muito recente, da perda de dois de seus grandes amigos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, assassinados pelo poder romano. Na memória, muitas histórias, muitas vezes contadas, repetidas, a vida de Jesus Cristo. Esse homem era João Marcos, e ele, como discípulo, seguidor e amigo de Pedro, recebeu da igreja em Roma a missão de escrever pela primeira vez a história de Jesus Cristo. A era dos apóstolos já estava passando, muitos deles assassinados, deixaram seu legado, e a igreja era como um pavio fumegando, com medo de ser definitivamente apagada e extinta. Era necessário que se escrevesse a maior história de todos os tempos, a história do Senhor Jesus. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo para essa nova fase dos nossos estudos. Nós hoje começamos a estudar o primeiro dos evangelhos a ser escrito, o mais antigo de todos. Aquele que serviu como fonte e inspiração para muitas histórias, inclusive para os demais evangelhos. O evangelho chamado Evangelho de Marcos. João Marcos, sobrinho de Barnabé, um homem de fé, um homem que caminhou pelo Oriente Médio, um homem que caminhou pela Europa, um homem que pregou o evangelho, viu muita coisa e recebeu essa missão particular, peculiar e importantíssima. Vamos então abrir nossas Bíblias. Abra lá a sua, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo. Nós usamos o termo evangelho para nos referirmos a Mateus, Marcos, Lucas e João por causa dessa frase. Porque Marcos, que foi o primeiro a escrever, escreveu princípio do evangelho. Este é o princípio das boas novas. Evangelho quer dizer isso, boas novas, boas notícias. E ele já anuncia que essa história, ela é toda sobre Jesus Cristo. É isso que ele está contando aqui. Ele está contando a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele já diz quem é Jesus Cristo. Não um homem qualquer, não uma pessoa qualquer, mas o próprio Filho de Deus. Naquele princípio da era cristã, a igreja era perseguida e os relatos eram terríveis e havia muita perseguição. Já circulavam algumas cartas dos apóstolos, as cartas de Paulo já estavam todas espalhadas pela igreja, em muitas e muitas cópias. A igreja se dedicou rapidamente a produzir cópias e mais cópias dos documentos. É isso que faz, aliás, o Novo Testamento ser um dos documentos arqueológicos mais confiáveis da história da humanidade. É a quantidade de cópias com quase total identidade entre si, há grandes semelhanças, pequenas diferenças, quase sempre erros de grafia, alguma letra trocada, mas eles estão espalhados por diversos lugares do mundo, Oriente, Europa, e a igreja se dedicava a isso, a produzir cópias para preservar essa história. Então, Marcos nos diz o seguinte: iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Marcos escrevia para a igreja, o povo de Deus já formado, o povo de Deus já reunido. Eles conheciam o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, que eles chamavam de as Escrituras, que era tudo que eles tinham, mais algumas coisas que já vieram a compor depois o Novo Testamento. Eles sabiam quem era Isaías, um profeta de Israel, um homem que viveu naquela terra e anunciou muitas coisas que viriam, e anunciou muitas coisas a respeito do escolhido de Deus, aquele que seria o enviado com a missão de salvação da humanidade. E Isaías escreveu: envia o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Isaías estava escrevendo sobre alguém que viria um pouco antes do Messias, e alguém que prepararia um caminho, mas também clamaria para as pessoas, para que elas preparassem o caminho para a vida do Senhor, para que elas abrissem estradas para Ele. Nós precisamos, ao nos sentarmos diante de alguém que lê para nós a Bíblia, de alguém que nos explica as Escrituras, ou diante da própria Palavra de Deus aberta, nós precisamos estar preparados, com corações e mentes voltados para essa tarefa que se põe diante de nós. Assim como Marcos se colocou nessa tarefa. As palavras que ele escreveu aqui, elas modificaram toda a história da humanidade e ecoarão pela eternidade. O Evangelho de Marcos ainda hoje
É o primeiro texto que se traduz para um novo idioma. Quando uma nação, quando um grupo étnico é alcançado pelo Evangelho e ainda não tem uma Bíblia no seu idioma, a primeira coisa que se traduz são as boas notícias de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme nos foram escritas por Marcos. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, esse Marcos, que eu chamei também de João Marcos, sim, ele é o sobrinho de Barnabé, que aparece no livro de Atos, que tem aquela pequena rusga ali em torno dele, entre Barnabé e Paulo, e que mais tarde Paulo vai chamar ele de muito útil para o Evangelho. É esse mesmo Marcos. Então, ele escreveu aqui e nos relatou o que disse Isaías sobre um mensageiro no deserto, e ele já esclarece. Quem era esse mensageiro? Esse mensageiro era João, aquele que batizava. Nós o chamamos de João Batista, e muitos pensam que Batista é um nome. Hoje é, mas era um título, João, aquele que batiza. E o batismo, essa palavra, significa imergir alguém, mergulhar alguém em alguma coisa. Ele apareceu no deserto. Que deserto? Nós estamos aqui falando da terra de Israel, e esse deserto era o deserto da Judéia, o deserto ao sul do país. Ele pregava o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele não inventou o batismo. Essa prática já existia quando pessoas se convertiam à religião judaica, quando elas deixavam o paganismo e vinham adorar o único e verdadeiro Deus. Era costume que elas mergulhassem em água para significar um começo, o começo da sua verdadeira vida. E João Batista pregava algo diferente. Ele dizia que o batismo ele era para indicar um arrependimento. Era para indicar uma coisa que a gente tem lá no original, a palavra metanoia, além da mentalidade. É um novo modo de viver, uma mente renovada. E gente de toda a Judéia vinha até ele. Judéia era toda aquela região onde ficava esse deserto, incluindo os moradores de Jerusalém. Jerusalém ficava na Judéia. Isso é o sul de Israel. Se você quiser procurar um mapinha, Israel, os limites de Israel de hoje são mais ou menos o que a gente tinha naquela época, um país estreito, um país longo. No sul a gente tem a Judéia, Jerusalém, né? E também, diz aqui o texto sagrado, que essas pessoas vinham e elas saíam para ver e ouvir João. Havia muita curiosidade e muita dessa curiosidade era legítima. Eram pessoas realmente interessadas no caminho do Senhor. Quando confessavam seus pecados, eles batizavam no Rio Jordão. Então havia um ato de confissão e a ideia da confissão era demonstrar: eu não quero mais essa vida, eu reconheço que isso que eu faço é pecado. Talvez você pense em confissão de pecados como existe algo de errado que foi feito, que se sabe que é errado, e aí você confessa para alguém, você tem uma pessoa de sua confiança para quem você pode abrir seu coração. Também é isso. Mas também é a prática de pessoas que reconhecem que aquilo que elas fazem publicamente, abertamente, elas reconhecem que isso era errado. Porque muitas vezes o pecado não é algo oculto. É uma prática aceita, é uma prática até mesmo estimulada, mas é necessário reconhecer que ela é errada. Então, ao confessar, eles eram batizados no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio muito importante da região, ele corre de norte a sul do país, e nesse rio, então, as pessoas eram batizadas por João Batista. E João era uma figura bastante peculiar, um homem bastante diferente na sua aparência. Ele vestia roupas tecidas com pelos de camelo, eram roupas bastante grosseiras, roupas rudes, simples de um homem muito pobre. E ele usava um cinto feito de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Nós veremos ainda em outro evangelho, lá no evangelho de Lucas, que João Batista, ele era da classe sacerdotal, ele tinha direitos de sacerdócio. E ele foi chamado por Deus para viver um sacerdócio muito superior à missão de profeta, à missão de ser aquele que anunciava o próprio Filho de Deus. E ele, então, tinha essa alimentação que para nós é um pouco estranha, mas é uma alimentação que, segundo a lei de Israel, e a lei que se aplica também ao sacerdote, é uma alimentação pura. Gafanhoto, para a gente é algo muito fora do nosso cotidiano, mas ainda hoje é uma fonte de alimento rica em proteína para muitas populações. Eu, há pouco tempo, quando gravei o vídeo do Evangelho de Mateus, em que eu comentava um texto semelhante, eu recebi de amigos queridos as fotos de um lugar onde eles moram, na África Central, em que na feira estavam expostos lá gafanhotos, então fritinhos para venda, muito semelhante a camarões, né? O aspecto deles era bastante semelhante. Ainda hoje se come essa alimentação. E João anunciava: depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, alguém tão superior, que eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Lembra que eu falei que batizar era colocar alguém imerso em alguma coisa? Não necessariamente água, que João fala que aquele que viria colocaria as pessoas imersas no Espírito Santo. E ele se põe numa situação e numa posição
que é a posição inferior de um escravo. Quem desamarrava as correias de alguém e carregava as correias da sandália era um escravo e dos escravos considerados mais inferiores. E João Batista fala, eu não sou digno de fazer isso, de tão grande que é a diferença entre aquele que eu anuncio e eu mesmo. Ele então anuncia a chegada do Messias. Nós veremos outros detalhes ainda sobre João Batista nesse próprio evangelho, já vimos também um pouco em outros. Se você está chegando agora, né, já temos aqui no canal o evangelho de João completo, já explicado, o de Mateus também, são playlists, você pode acessar e ter esse conteúdo à sua disposição. E então segue o texto, a partir do verso 9, e diz, certo dia Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Vejam que Marcos, ele já avança bastante na história, ele não nos conta sobre os primeiros dias de Jesus, sobre o seu nascimento, sobre sua infância. Ele já conta que ele vem de Nazaré, onde ele estava morando, já na vida adulta, vem para o sul, Nazaré da Galileia, né? Então ele vem para o sul, e João batiza Jesus no Jordão. E é um batismo diferente, porque Jesus não tem pecados para se arrepender. Mas ele faz esse batismo como uma marca do começo da sua atuação pública, aquilo que nós chamamos de ministério. E então, enquanto ele sai da água, ele viu o céu se abrir e o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, desceu sobre ele, na forma corpórea, na forma de uma pomba, de uma pequena ave, indicando a presença do Espírito Santo. E uma voz do céu então disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Essa grande marca do começo do ministério de Jesus Cristo, ela é relatada também em outros evangelhos, e nós temos aí então já começando a história, um ato de aprovação do próprio Deus. Né? No comecinho, Marcos nos falou que é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui estão nessa cena o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aproveito para lhe contar que a palavra Trindade, ela não está escrita na Bíblia, em nenhum lugar. Mas se você ler a Bíblia, você percebe os três que são um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Por isso que essa doutrina é uma doutrina tão antiga na história da igreja e ela permeia as mais diversas formas de culto cristão. Você tem a Trindade presente, a ideia da Trindade, o reconhecimento da existência da Trindade entre os católicos romanos, entre os católicos ortodoxos orientais, entre os protestantes, entre os pentecostais. Essa é uma doutrina amplamente aceita. Por quê? Porque ela decorre naturalmente da leitura das Escrituras. E em seguida a esse momento de batismo, esse momento de tanta alegria, o próprio Espírito, que havia ali então aparecido em forma corpórea como uma pomba, ele conduziu Jesus ao deserto. Lembrem que João Batista estava pregando no deserto, né? Ia ao Jordão e batizava, então havia esse grande deserto ali ao redor. E lá nesse deserto, Jesus ficou sozinho. E lá durante 40 dias ele foi tentado pelo próprio demônio, pelo próprio príncipe das trevas. Há relatos em outros evangelhos com mais detalhes, mas aqui Marcos ele segue nos contando a história. Ao ler o começo do evangelho de Marcos, eu tenho a impressão que Marcos tem pressa para chegar já na história de Jesus Cristo falando, ensinando, curando, ministrando. Parece que Marcos quer logo nos fazer entender isso. E isso é bem apropriado para uma primeira história do evangelho, para um primeiro homem que vai escrever essa história que ainda não existia na forma escrita, existia sim na tradição oral, era muito recente, né? As pessoas que caminharam com Jesus, muitas estavam ali ainda, estavam vivas. Muitos dos primeiros leitores de Marcos eram pessoas que conheceram Jesus Cristo pessoalmente e elas podiam atestar então a veracidade desse evangelho. Aliás, por isso mesmo ele foi amplamente reconhecido, amplamente aceito, nunca houve disputa sobre a autenticidade desse evangelho. Nós temos textos lá do começo da igreja de pessoas, de escritores, né, de cristãos que foram muito importantes pelos seus escritos, comentando já sobre esse evangelho. E então Jesus estava entre animais selvagens, mas ileso, e anjos o serviam. Depois dos 40 dias, depois da tentação, nós sabemos por outros evangelhos, né, o que aconteceu nessa tentação, houve jejum, e Jesus então foi servido pelos anjos. E aí Marcos, nesse estilo, já de avançar rapidamente na história, ele fala assim, depois que João foi preso. E aí a gente vê, então João foi preso. Sim, mais tarde Marcos retoma isso e nos conta os episódios ali da prisão de João. Mas enfim, depois que João foi preso, Jesus, ele foi para Galileia. Galileia é o norte de Israel, lembra que eu falei que a Judéia era no sul, Galileia era no norte. No meio tem Samaria. E ele anunciou então as boas novas de Deus, as boas notícias de Deus. E ele proclamava, agora você ouve com atenção, o que o próprio Jesus anunciava
e que Marcos nos relata como sendo as boas notícias de Deus. O reino de Deus está próximo. Essa mensagem, ela é para mim e para você hoje. O reino de Deus está próximo, ele está perto de nós, ele não está inalcançável, inacessível, ele não está numa outra dimensão que nós não temos ideia, num plano impossível de alcançar. Ele está bem perto de nós. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Tenham uma mudança de mente. O arrependimento não é simplesmente um sentimento de pesar, é uma mudança na maneira de pensar. É um novo jeito de viver. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O crer é fundamental, porque se nós cremos nessa mensagem do Filho de Deus, o acreditar nela nos faz andar pelo caminho do Filho de Deus, nos faz ter perseverança nessa caminhada. Que bom que você veio aqui, que bom que você está acompanhando o nosso vídeo e com isso aprendendo um pouco da Palavra de Deus. Eu vou lhe dar uma sugestão. Aprenda mais. Não se contente com esse vídeo, com esses vídeos. Não se contente com nada que não seja ler a própria Bíblia. Tenha a sua Bíblia, leia diariamente. Se você não sabe como começar, minha sugestão é bem simples. Comece em Mateus, comece no Novo Testamento e prossiga por todo o Novo Testamento, depois pelo Antigo. Se você der apenas 4 capítulos por dia, em torno mais ou menos um ano, você fecha todo o texto sagrado. Imagine daqui a um ano, você marca hoje a data no calendário, marca na sua agenda, daqui a um ano você retoma e vê, puxa vida, eu li a Bíblia toda, eu já tenho todo o conteúdo, pelo menos passado uma vez. Isso vai lhe ajudar a entender, compreender muita coisa, isso vai mudar a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Volte no próximo vídeo, nós vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos. Até a próxima.